Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as condições de vida, sobre onde moram os brasileiros, sobre a situação das crianças. Bora lá? As condições de vida da maior parte da população não têm melhorado nos últimos anos. Ela melhorou durante os 13 anos de governo PT, mas voltou a decair nos últimos anos do governo petista, né? Nas grandes cidades, crianças pedem esmolas nas ruas, centenas de vendedores ambulantes ganham a vida de forma precária. No fim das feiras, pessoas recolhem o que sobrou, vãos de viadutos e calçados são ocupados por famílias sem teto. Favelas surgem ao lado de luxuosos edifícios, pessoas vasculham os lixões em busca de objetos ou restos de alimentos. Nas pequenas cidades e zonas rurais, as condições de vida de parte da população não são melhores. As condições de moradia, de saneamento básico, água, esgoto e lixo, de saúde e de assistência médica de grande parte da população brasileira estão bem abaixo dos níveis considerados minimamente aceitáveis. No início da década de 90, faltavam no Brasil cerca de 10 milhões de moradias, ou seja, aproximadamente 50 milhões de brasileiros viviam em condições extremamente precárias, em favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, em choupanas e casebres, embaixo de viadutos, em ruas e praças. Tem uma família que mora em um buraco próximo à ponte da Casa Verde na cidade de São Paulo. Mas agosto de 2001, né? Mudou um pouco. Os lixões a céu aberto tornaram-se uma alternativa de sobrevivência em muitas cidades brasileiras, mas também diminuiu recentemente. Hoje no Brasil não são apenas as grandes cidades, mas também as médias e muitas das pequenas que têm a sua população favelada aumentando dia a dia. Isso é fato. Mas é nas grandes cidades que a situação é mais grave. Tem uma foto aqui do Avistar, de uma favela de São Paulo, né? 830 mil favelados, ou seja, mais de 60% dos seus habitantes, que chegavam a 1,3 milhão no mesmo ano. Fortaleza tinha cerca de 540 mil favelados, 1 em cada 3 habitantes era favelado, né? Velhos casarões servem como moradia coletiva para várias famílias que vivem em condições precárias de higiene e saúde, como as tem registrado aqui também na foto. Em São Paulo, a população das favelas vem aumentando continuamente. Em 1973, existiam cerca de 71 mil favelados. Em 92, esse número chegava a 1 milhão de favelados. Além dos favelados, São Paulo contava também com 2,8 milhões de pessoas vivendo em cortiços, habitações coletivas nas quais cada família ocupa um cômodo, sendo o banheiro comum a todos. Havia cerca de 2,69 milhões de pessoas morando em loteamentos clandestinos sem a mínima infraestrutura e sem saneamento básico, e aproximadamente 10 mil pessoas morando nas ruas. Somando tudo, em 1992, havia em São Paulo cerca de 6,5 milhões de pessoas morando em condições extremamente precárias. A situação é ainda pior em grandes cidades do Nordeste. Em 1990, o Recife tinha aproximadamente 830 mil favelados, ou seja, mais de 60% de seus habitantes, que chegavam a 1,3 milhão. No mesmo ano, Fortaleza tinha cerca de 540 mil favelados, 1 em cada 3 habitantes. As crianças são as vítimas mais numerosas da difícil situação econômica em que se encontra o país. Um relatório da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgado em 3 de dezembro de 1999, informava que o Brasil tinha 21,1 milhões de menores de 18 anos vivendo em famílias com rendimento per capita mensal de até meio salário mínimo, mais da metade deles vivia no Nordeste. Havia também 2,9 milhões de crianças de 5 a 14 anos que trabalhavam. Apesar da situação de pobreza e de um número tão grande de crianças, houve algumas conquistas a partir de 1990. Diminuiu o percentual de crianças de 7 a 14 anos que estavam fora da escola, caiu o índice de mortalidade infantil, que indica quantas crianças morrem até um ano de idade, foi erradicada a poliomielite, paralisia infantil, e entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece as bases legais de proteção à criança e ao adolescente. No Brasil, milhões de crianças e adolescentes, como na foto, perdem a infância obrigados a trabalhar para sobreviver. Já mudou muito, melhorou muito, né? Que é dos anos 2000, antes do governo PT. Depois houve uma melhora significativa, mas recentemente, né, desde a crise, né, de 2014 para cá, o governo Dilma começou a dar sinais de falência econômica e voltou a piorar um pouco, mas não chegou a termos alarmantes como já foi no passado. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.